Boa noite a todos, boa noite, muitas boas noites. Vejam, né? Quem não fez a atividade, não tem problema, eu prorrogo a atividade, agora é para fazer, né? E aí, hoje, depois da nossa aula, eu vou passar uma nova atividade, e aí, na verdade, é uma produção textual, né? Essa atividade de um tema que já está lá postado no Google Classroom, certo? Que é sobre movimento imigratório. Aí lá no material que eu postei, tem o texto motivador, tem a visão política, a visão social, repertório sociocultural e afins, beleza? Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento, certo? A gente vai falar da estrutura do desenvolvimento, a gente vai falar sobre o que o desenvolvimento ele deve ter, e a gente vai trazer um exemplo e a gente vai ver como o desenvolvimento funciona na prática, certo? Lembrando que a aula de desenvolvimento é dividida em parte 1 e parte 2. Parte 1, porque a gente vai ver a estrutura, e parte 2, porque nós vamos ver os tipos de desenvolvimento. Beleza? Então, vamos lá. Temos aqui Tula Luana, né? Como vocês estão vendo aí o meme, né? Ela tem esquizofrenia, ela é doida, louca. E aí, esses momentos de meme, ela está em surto, né? Inclusive, eu utilizei-a, né, como referência, como repertório para o tema do ano passado. Vamos lá. Bora, slide. Passa aí. O que é desenvolvimento, gente? A etapa do desenvolvimento do texto é o centro das atenções, ou seja, vai ser lá que vocês vão encontrar, por exemplo, o ponto de vista da redação de vocês, vai encontrar o repertório sociocultural, que a gente vai ver isso na próxima aula. A gente vai encontrar também alguns elementos coesivos, a gente vai encontrar também referências sobre aquela temática, certo? Então, é o que eu falo, é justamente o coração do texto, tá? Então, ó, é justamente também a parte que possui mais critérios de avaliação. Por quê, professor? Dentro da redação do Enem e também do SSA 3, para quem vai fazer, o desenvolvimento é a parte mais importante do texto. Por quê? Por exemplo, para o SSA 3, lá a gente vai avaliar o ponto de vista, vai avaliar a gramática, vai avaliar os repertórios e vai avaliar se o seu ponto de vista tem a ver com a temática, certo? Ou seja, 4 competências das 5 que existem no SSA. Dentro do Enem, nós temos a C2, que é justamente aquela tipologia que eu tinha falado para alguns, da diferença da tipologia dissertativa expositiva e da dissertativa argumentativa. Relembrando, a dissertativa expositiva é justamente aquele texto em que você só vomita informações, mas nunca explica o porquê. E a dissertativa argumentativa é o estilo da redação que o Enem pede, tá? Que tem que ter argumento, tem que ter o porquê de alguma situação ter acontecido, ok? Quando eu chegar nos exemplos, vocês vão perceber e eu vou explicando isso de forma mais prática. Então, na introdução, no desenvolvimento, tá? Você sempre vai inserir argumentos realizados na introdução da sua redação, né? Que é o seguinte: quando você coloca lá na sua redação as teses do texto, certo? Você precisa falar sobre aquelas teses no desenvolvimento. Não tem escapatória, não tem erro, tá? Por exemplo, se você diz que o problema do analfabetismo funcional é, sei lá, a falta de professores alfabetizadores no Brasil e também a falta de motivação desses professores, no seu desenvolvimento, em um parágrafo você tem que falar dessa falta de incentivo e no outro parágrafo você tem que falar dessa falta de motivação. Então, isso é o que deve aparecer justamente nos seus desenvolvimentos, que isso são as suas teses, certo? Então, veja, por isso que é muito importante, lá no processo de introdução, nós termos uma boa coerência, a gente deixar muito claro o que nós vamos abordar.
E isso a gente só faz com prática, né? Com escrita. Por quê? Se a gente não tiver uma introdução clara, gente, e conduza a pessoa que está lendo o seu texto para ver o que é que vai aparecer no desenvolvimento, ele sempre vai ter dificuldade, que é justamente aquele momento que o corretor está lá olhando, né? E aí o corretor olha e faz assim, tá, ele quis dizer o que com isso? Aí ele volta para a introdução. A partir do momento que ele precisou voltar, você já não tira a nota máxima, por exemplo, na competência 2. Porque, minto, na competência 4. Porque você não teve uma boa coerência, tá? A competência 4, a gente vai ter uma aula disso bem mais lá na frente, mas a competência 4, ela fala justamente sobre coesão e coerência, tá? Então, vejam, muito cuidado quando vocês forem desenvolver, porque esse é o momento que precisa se ter mais prática. É um processo mais doloroso, né, da produção textual. E é justamente aquelas partes que muita gente tem dificuldade. E provavelmente vocês têm dificuldade nisso, né? Tenho certeza. Provavelmente não, tenho certeza. Então, vejam, explicando mais o conceito, né, desse desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é dividido em duas partes, certo? O que nós chamamos de D1 e D2. E aí essas partes, elas são independentes. Ou seja, um parágrafo não tem nada a ver com o outro, tá? Num parágrafo você vai falar sobre uma tese e no outro parágrafo você vai falar sobre outra tese. Nunca, nunca, nunca no final você coloca assim, ó, por exemplo, e vamos seguir com a segunda análise. Porque já mostra uma ligação, por exemplo, entre o D1 e o D2. E isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Então, a única coisa que deve conter no desenvolvimento de ligação são as teses que foram mencionadas lá na introdução. Beleza? Então, ó, falando da estrutura para vocês. Primeira parte é o parágrafo, tá certo? Não tem, assim, como fugir disso. Tem que ter o parágrafo. Se não tiver o parágrafo, perde ponto na competência 2, que analisa a estrutura dissertativa argumentativa. Não tem para onde, tá? Tem que ter a retomada da tese, certo? Logo na primeira linha, que é, por exemplo, quer dizer, você fala sobre, vou botar uma tese aqui bem fácil, globalização. Aí no desenvolvimento você vai falar assim, ó, em primeira análise, né, falar sobre a globalização é necessária para o desenrolar da problemática. Ponto. Ou seja, eu já repeti aí a tese que eu preciso abordar, para justamente o corretor ele não precisar voltar à introdução para ler qual é a sua tese e você também não perder ponto. Ele precisa ter uma leitura fluida, né? Teve alguns textos por aqui, por exemplo, né? Não preciso citar nomes, que quando eu fui ler eu precisei voltar várias vezes para ver, né? Precisei voltar várias vezes para ver o que é que a pessoa tinha escrito. E isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Então, vejam, quando eu falo isso de tópico frasal, tá? Retomada da tese, vocês lembram, tópico frasal é uma frase pequena que tem que aparecer no começo, né? Do parágrafo. Então, o tópico frasal deve ser igual não, deve ser semelhante a esse exemplo que eu dei. Falou da tese na introdução, repetiu a tese no desenvolvimento de uma forma mais ampliada. Se tiverem alguma pergunta, podem dizer, professor, eu não entendi, tá? Eu vou falando, só vou falando. Tá bom? Outra coisa que precisa conter é o repertório sociocultural. Esse é uma das chaves, vamos dizer assim. Vamos pensar como se fosse um coração, o átrio e o ventrículo, né? Lá vai eu dar aula de biologia, meu Deus. Alô, Eric. O átrio e o ventrículo. Então, imaginem que o repertório sociocultural é como se fosse o átrio.
e é átrio mesmo, sei lá. E a argumentação fosse o ventríloco. Não, que ventríloco mesmo. Ventrículo, tá? Então imagine que é o coração do texto, mas dividido em duas partes, que é justamente o repertório e a argumentação, tá? Então, ó, no repertório sociocultural, que é justamente uma alusão histórica, um fato histórico, na verdade, um dado estatístico, uma citação, um trecho de um filme, um personagem, um livro, uma cena, desde que esteja coerência com o tema, tá? É aí que aparece aí o repertório sociocultural, tá? Isso é o que nós chamamos de repertório sociocultural. Quem avalia isso é a C2, competência número 2 da redação do Enem. Então, ele avalia se o que você trouxe de fundamento, né, para o seu argumento tem coerência. Exemplo. Ano passado, o tema de saúde mental e etc. Eu não sei se vocês conhecem Tula Luana, né, que foi aquela mulher que eu mostrei logo no começo. Tula Luana, ela é uma youtuber, né, que ela tem esquizofrenia assumida e declarada. E aí, qual foi a ideia que ela teve, né? Ela, para se sentir bem, vamos dizer assim, ela precisa gravar os vídeos no YouTube. E o marido dela, João Carlos, ele ridiculariza ela, né? Do tipo, ela em momentos de crise, ele fica rindo no vídeo, né? Quando ela tá chorando no vídeo, ele fica rindo. Mas ela faz isso para se sentir bem, né? Ela meio que não gosta de ser ridicularizada, mas ela meio que isso é uma válvula de escape para ela, e ela tem sérios problemas, por exemplo, com processos, né? Por exemplo, se ela me visse aqui usando a imagem dela, ela iria me processar, né? Porque eu estou usando a imagem dela de forma indevida. Então, ela não gosta de ser representada por memes. Então, isso, por exemplo, tem a ver com a temática. Por quê? Esquizofrenia, a gente sabe que é uma doença mental, não é? E quando a gente traz Tula Luana como exemplo, a gente está trazendo uma web celebridade, uma subcelebridade, que tem relação com a temática, tá? Agora, claro, você precisa explicar muito bem como essa relação se dá. Por exemplo, vamos falar sobre... Deixa eu pensar aqui um tema bem difícil. Vamos falar sobre imigração, né? Que é o tema da semana. Vocês vão ver lá o texto de apoio, os repertórios, enfim. Mas vocês vão falar de imigração e vocês querem falar, por exemplo, de, sei lá, Ariana Grande. Aí você fala assim, o que é que a Ariana Grande tem a ver com imigração? Nada. Então, não adianta você colocar, por exemplo, algo que não tenha relação se você não sabe fazer essa relação. Por exemplo, se eu quiser colocar Malala Yousafzai, eu esqueci o sobrenome dela, né? Que ela foi a primeira menina a valorizar a educação, né, dos Emirados Árabes e tudo mais, que ela levou um tiro na cabeça e etc. A bala está alojada na cabeça dela até hoje. Você pode relacionar, por exemplo, ela com a questão da imigração. Por quê? Ela, né, vivia num país onde ela precisou sair à força por conta das guerras que estavam havendo. E aí, assim, ela foi baleada, né? Então, a gente pode relacionar ela, por exemplo, com a temática. Tem uma cantora também, chamada M.I.A., que se escreve M-I-A, Mia, que ela, né, ela não é... Esqueci o nome, pô. Ela não é dos Emirados Árabes, ela não é do lado de lá, do Oriente Médio, mas ela retrata muito bem, né,
a questão dos imigrantes. Eu vou até mandar o link da música para vocês. Deixa eu só lembrar. Vou procurar aqui. E aí, por exemplo, lá na postagem da aula, né, para vocês fazerem um texto, eu citei ela como repertório sociocultural, tá? Então, assim, muitas das coisas que você precisa relacionar, precisa ter a ver com a temática, tá? Ela precisa aparecer de uma forma muito bem relacionada, certo? Eu acho que essa é a melhor palavra, muito bem relacionada. Porque não adianta, gente, não adianta você querer colocar, empurrar aí qualquer informação, tá, no seu texto, e que não tem uma relação com a sua temática, porque não rola. De jeito nenhum, não rola mesmo, tá? E assim, continuando falando da argumentação. A argumentação, gente, é justamente o seu ponto de vista sobre aquela temática. Sendo que esse ponto de vista, ele não é visto assim, por exemplo, eu acho. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ou, por exemplo, para acabar com a imigração, deve-se construir uma nova política social. Gente, isso não é ponto de vista, tá? Isso não é ponto de vista. O ponto de vista é o seguinte. Vamos lá, vamos botar um tema fácil aqui. Violência, né? Violência brasileira. Aí eu falo, a violência brasileira, ela é causada por conta da falta de informação, né, da sociedade brasileira. Aí eu falo, diante disso, a falta da informação da sociedade brasileira é um fator agravante da problemática, porque essa falta de informação gera o desconhecimento da educação, por exemplo, voltada à sociedade, onde essa ausência faz com que as pessoas procurem outros meios de sobrevivência, dentre eles, roubar e matar. Esse é o meu ponto de vista. Isso é um ponto de vista que o Enem gosta de ver, tá? Você precisa dizer a causa do problema. E não dizer assim, acontece por falta de incentivo. Entende? Então, mas por que essa falta de incentivo acontece? É isso que precisa ser vista. Precisa ser visto, na verdade. Então, argumento e repertório sociocultural, eles precisam aparecer de uma forma muito explícita no texto. Mas, professor, eu posso colocar a argumentação primeiro e o repertório sociocultural depois? Pode. Não tem problema nenhum. De jeito nenhum. Não tem. De fato, não tem. Mas, qual o melhor? Qual é o mais impactante? Primeiro o repertório e depois a argumentação. Por quê, professor? Quando você vai argumentar, depois do repertório, você vai argumentar sobre o que você citou antes. Né? Por exemplo, eu vou botar aqui um exemplo bem esdrúxulo. Pegou a música de Chico Buarque, né? Construção. Aí o tema é sobre, sei lá, amar pela última vez. Aí você pega a frase e coloca assim. Segundo o cantor Chico Buarque, né, brasileiro, ele cita na música Construção. Amor daquela vez como se fosse a última. Ponto. Diante disso, falar sobre amar pela última vez é necessário porque amar pela última vez significa uma felicidade instantânea em uma pessoa, onde essa felicidade pode causar coisas positivas e lá. Isso eu acabei de dizer um argumento e utilizei repertório primeiro e argumentação em seguida. Vamos ver como é que fica o contrário? Amar pela última vez faz-se necessário na vida dos seres humanos porque eles precisam ser felizes pela última vez, precisam se sentir bem, confirmando assim a ideologia de Chico Buarque na música Construção. Amor daquela vez como se fosse a última.
vejam, essa é a relação que tem que aparecer de repertório e argumentação. Por que que eu prefiro, né, que eu coloque argumento, que coloque repertório primeiro e argumento em seguida? É mais impactante. É uma coisa do tipo, pô, ele sabe o que tá falando, ele tem base para falar, sabe? É você pegar uma Jéssica da vida, quando ela começar a escrever, ela bombardear assim, ó. Por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui. Nicolas Sarkozy, ex-presidente da França, diz que ser negro no Brasil é uma divindade. Aí chega a Jéssica e diz assim, contrário à opinião de Nicolas Sarkozy, ser negro no Brasil não é divino, porque os negros sofrem preconceito, os negros têm uma maior taxa de desemprego, os negros sofrem preconceito racial dentro do shopping. Pá, pá, pá. Vê que peso isso tem, sabe? Então, isso, gente, na verdade, é quando você tem uma base, né? E você consegue peitar o que você disse anteriormente, tá? Tá dando para entender, gente? Tá, sim. Beleza. E por último, e não menos importante, o fechamento do texto, né? E aí esse fechamento, gente, não é uma palavra que vá ligar um parágrafo a outro, tá? Você pode utilizar como um gancho, por exemplo, o seguinte. Você pode pegar a sua tese, a sua segunda tese, e colocar na última frase, do tipo assim. Falou lá e falar assim, confirmando assim que um derivado da problemática citada é... Aí vem a segunda tese. Aí começa a falar da segunda tese, tá? Professor, mas isso não é uma interligação de parágrafos? Não. Por quê? A interligação de parágrafos, gente, ela acontece no parágrafo inteiro. O gancho é como se fosse o seguinte. Imagine que você tem lá seu D1 e as duas teses que você escolheu, né, elas têm relação. Como está a globalização em tecnologia, aí você, por exemplo, pode falar sobre globalização. Deixa eu pensar aqui um parágrafo rápido. Diante disso, falar sobre a globalização é eficiente para essa problemática, pois, segundo Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Relacionar a tecnologia com a globalização é muito evidente, pois justifica o fato de que essa globalização ela consegue manipular, né, a sociedade por meio de sua tecnologia. Ponto. Aí já vem para o segundo parágrafo. Diante de uma análise minuciosa, falar sobre a tecnologia é evidente na sociedade. Ponto. Começa. Então tem uma diferença de gancho e uma diferença de interligação de parágrafo, certo? Geralmente esses ganchos que vocês utilizam, eles aparecem no final do texto, tá? Nunca esqueçam disso. Mas esse gancho, professor, eu tenho que usar logo de primeira? Não. Não precisa, tá? Esse gancho é mais para quando você já tiver a prática, né, da escrita, você chegar lá e dizer assim, vou fazer, quero, vou inovar. Aí utiliza o gancho. Mas vejam, gente, antes de eu passar para o outro slide, o conselho que eu dou para vocês é, não tenham medo de escrever, tá? Não tenham medo de escrever. Eu sei que é normal, né, a gente esquecer das atividades, a gente ter receio, né, para fazer uma redação, porque o professor de redação vai olhar e vai dizer que tá cagado, vai dizer que tá ruim, e, enfim. Mas, gente, como é que eu, professor, vou desenvolver vocês se vocês não se desenvolvem? Entende? Não precisa falar nada, não, é só para refletir. Então, assim, não tenham medo de fazer um texto, né? Por mais que para você seja ruim, para mim pode não ser. Imagine redação como se fosse um diamante bruto. Então,
Primeira lapidada, aí vem a segunda, tal. No final, vocês estão um diamante lapidado, pronto para vender. Então, assim, redação é isso, gente. É um processo difícil, tá? É um processo difícil. Eu não vou entrar no mérito, por exemplo, dizer assim, olha, redação é a disciplina em que você pode tirar de 0 a 1000 muito fácil, porque isso é óbvio, tá? O que eu preciso de vocês é justamente a prática. Porque não adianta eu estar dando uma aula aqui, teórica, né, mostrando exemplos, falando, botando redação modelo, mostrando vídeo e coisas do tipo, se vocês não fazem. Redação é igual a matemática, precisa fazer. É chato? É chato. É difícil para mim de escrever? É difícil para mim de escrever. Mas preciso escrever. Preciso escrever. Tá? Vamos lá. Retomada da tese. A retomada da tese, minha gente, é quando você vai relembrar, olha as aspas aí, ó, relembrar no início do desenvolvimento o que você vai falar nos seus desenvolvimentos, tá? Então, caso seja uma tese explícita, é obrigatório ter essa retomada logo nas primeiras linhas do parágrafo. Na primeira, para ser mais exato. E caso essa tese ela seja implícita, é obrigatório mostrar, no início do parágrafo, qual é a vertente que você vai abordar naquela problemática. Exemplo, eu quero falar sobre, sei lá, a camisa de Carol é rosa. Essa é a minha tese. A camisa de Carol é rosa. Na foto. Aí eu vou dizer, rosa ou vermelho, sei lá. Aí eu vou dizer, tá, é rosa porque saiu de uma fábrica com a linha especializada da cor rosa e lá. Tá? Isso é uma tese explícita. Uma tese implícita seria assim. Vou pegar alguém aqui. Pegar Eric, por exemplo. Eric ama ensinar. Aí eu vou colocar no desenvolvimento. Eric gosta de ensinar biologia por conta de fatores como trabalhar com saúde, com enfermagem, com ciências e lá. Então, isso é uma tese, por exemplo, implícita, tá? Eu falo que Eric gosta de ensinar, mas aí eu não disse o quê, não é? Aí, quando chega no desenvolvimento, eu começo a falar. Ele gosta de ensinar biologia por conta disso, pipipipopopó. Beleza até aí, gente? Beleza. E aí, o que é um repertório sociocultural, tá? Como eu tinha dito a vocês, o repertório ele pode vir como alusão histórica, que são fatos históricos que aconteceram, dados estatísticos, filmes, música, séries, citação direta, tá? Então, é necessário que ele esteja presente no texto. Por quê? Se ele não tiver no texto, vai ficar lá só a sua opinião sobre o fato. E você não vai ter nada para validar o que você disse. Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e disser assim, Sara estudou comigo no 2º ano médio. Aí, tipo, você vai olhar para mim e vai dizer, tá, e... Então, isso, por exemplo, é uma jogada de informação que vai ficar incoerente. Agora, se eu chegar e disser assim, Sara, por ter estudado português comigo no 2º ano médio, sofreu um pouco na minha disciplina e hoje ela é traumatizada com gramática, mas ela nunca vai esquecer da gramática porque passou pela minha mão. Então, eu trouxe aí um argumento de por que Sara sofre com português. Entendem? Então, para eu trazer esse argumento bem elaborado, eu preciso de um fato. Eu preciso de um fator social. Né? Eu tinha falado, eu acho que, da padronização da beleza feminina aqui com vocês, e de um aluno que citou Beyoncé, né? Pretty Hurts e tal. Quando ela diz, por exemplo, a perfeição é a beleza da nação, e eu vou comentar sobre essa perfeição, eu vou ter ali, ó, um repertório, gente. É um repertório.
Eu vou ter uma validação do que eu vou dizer em seguida. Porque foi uma música, uma coisa gravada, tá ali contestada, ninguém vai mudar. Entendem? Então peguem repertório como isso. Muita gente gosta de utilizar filme e série. Professor, o senhor recomenda? Recomendo super. Mas não precisa contar o resumo do filme no parágrafo, não. Feito muita gente faz. Do tipo... vem o 1000 aí. O 1000 vem. Do tipo assim... Deixa eu ver um filme aqui. Liga da Justiça. O Snyder Cut. 4 horas de filme. Meu Deus do céu. Pode Danley, pode livro, pode filme, pode série, pode gramática, pode o que você quiser. Não tem problema nenhum. Desde que seja relacionado. Tá? Por exemplo. Aí eu falo assim. O filme Liga da Justiça, Snyder Cut, tem 4 horas de duração, e tem personagem tal, e personagem Y, e personagem Z, que ele faz isso, e faz aquilo, e conta a história do filme. Gente, não façam isso, tá? De jeito nenhum. É vocês pegarem uma arma e dar o tiro na própria cabeça, se vocês estiverem fazendo isso. Tá? Então, assim, cuidado quando vocês forem utilizar filmes, séries, tá? Uma coisa é você dizer, por exemplo, o filme fala sobre gravidez na adolescência. E aí eu cito o filme Aos 13, né? Acho que vocês não conhecem esse filme, é um filme mais da minha geração, né? Que fala sobre 2 meninas de 13 anos que elas começam a descobrir o mundo e tudo mais. E aí uma delas engravida e aborta. Então, eu posso falar, por exemplo, sobre esse filme. Posso falar da personagem do tipo assim. Diante disso, falar sobre os riscos da gravidez na adolescência é crucial. No filme Aos 13, a personagem X, motivada pela sociedade, né, motivada pelos seus amigos, tem relações sexuais com outro personagem e engravida. Sem saber o que fazer, ela aborta, por ser menor de idade. Pronto. Foi sucinto, foi direto, foi objetivo, e tem a ver com o tema. A mesma coisa, por exemplo, se eu quiser utilizar Harry Potter, né? Não sei se alguém gosta, para falar sobre dislexia. Vocês sabem que tem relação dislexia com Harry Potter? Por exemplo, não sei se vocês já perceberam. Ronnie Weasley. Logo no comecinho do filme, nos primeiros filmes, ele tem uma baita dificuldade de leitura. Já perceberam? Quando ele vai fazer as poções, quando ele pega os livros, ele não entende o que lê. Já perceberam isso? Quem já assistiu, claro. Podem falar no chat, minha gente. Eu não assisti, não. Para quem assistiu, sabe do que eu tô falando. Então, tipo, isso é uma das características da dislexia, tá? Outro filme também que eu posso... Filme não, novela, né? Que eu posso falar sobre saúde mental. Caminho das Índias. O personagem de Bruno Gagliasso, ele começa a desenvolver esquizofrenia. E a mãe dele, né, Melissa, que é interpretada por Cristiane Torlone, ela renega que ele tem essa doença. E isso afeta muito o filho. E aí Tônia, né, personagem de Marjorie este ano, percebe que ele tem esquizofrenia e tenta ajudar. Então, é um repertório sociocultural. Falar sobre doenças virais, eu não lembro. O Eric vai me corrigir agora, se eu errar, né? Tem uma música de Titãs que se chama O Pulso. E aí, se você quiser falar sobre doenças virais na sua redação,
Você pode utilizar ela como referência, que ele cita várias doenças. Eric aparece aí. Eu acho que ele não tá, não. Fala, maravilhoso! Tá vendo que ele tá? Olha, cachumba é vírus ou bactéria? Oi? Cachumba é vírus ou bactéria? Cachumba é vírus, menino. Pronto, então é isso mesmo. O pulso de Titãs fala sobre várias doenças virais. Então, se você quiser falar sobre doenças virais, você pode trazer o pulso de Titãs para falar sobre, que ele cita várias doenças virais. Várias. Entendem? Então, isso é um repertório sociocultural. É quando você vai trazer algo que valide o que você vai dizer em seguida. Beleza, até aí. Beleza. Vamos lá. Alusão histórica, né? Eu trouxe um aqui para vocês, para já vocês se habituarem. Resumindo, tá, gente? A alusão histórica, você vai trazer uma coisa, algo que já aconteceu e virou um fato histórico. Um exemplo, né? Você quer falar sobre rejeição. Você pode trazer a eliminação de Nego Di, por exemplo, do Big Brother Brasil. Acho que foi 98,23%, alguma coisa assim, não lembro. E você pode retratar isso no seu tema. Mas, professor, por que isso é um tipo de alusão histórica? Por quê? Foi algo que aconteceu de forma inédita, certo? E é algo que a gente vai lembrar por muitos anos. A não ser que alguém supere essa meta. Então, isso é um tipo de alusão histórica. Outro exemplo de alusão histórica. Quando você quer citar coisas antigas, tá? Exemplo, vocês sabiam que em Esparta, os bebês que nasciam deficientes, ou os homens que eram deficientes, eles eram jogados no precipício? Vocês sabiam disso? Sabia. Eu vi no filme. Não era nos 300 mesmo, era em outro. Acho que era a versão comédia desse filme. Isso. Então, por exemplo, se você quiser falar sobre o preconceito que as pessoas com deficiência sofrem, você pode trazer esse repertório. Né? Então, vejam, tudo isso que você traz de alusão histórica são fatos antigos ou até mesmo fatos recentes, certo? Que tem a ver na história, aconteceu na história e se reflete até os dias de hoje. Ah, professor, mas se reflete nos dias de hoje, é a mesma coisa que faz a mesma coisa? Não. Vocês vão ver no próximo slide, que eu trouxe até um exemplo para vocês de desenvolvimento com alusão histórica, tá? Que vocês vão ver que eu trouxe uma coisa de 1500 para o tema de hoje. Ó, o tema. A histórica desvalorização dos indígenas no Brasil. Olha, tema bom esse. Difícil de escrever, mas bom. Vamos lá. Nessa perspectiva, tópico frasal aí, viu? Nessa perspectiva, é possível perceber que a dívida histórica brasileira é um fato a ser considerado. Dívida histórica brasileira é uma tese, tá? Aí vamos lá, vamos começar agora a falar da alusão histórica. No ano de 1549, foi instaurada a catequese pela coroa portuguesa no intuito de catequizar os índios à religião da América, em prol da afirmação da visão eurocêntrica, que é a Europa no centro de tudo, tá? No qual essa América afirmava que os índios eram bichos e precisavam ser domesticados conforme a cultura do Novo Mundo. Se você pegar essa alusão histórica e trazer para a atualidade, vocês acham que isso acontece? Existem pessoas que querem, vamos dizer assim, humanizar os índios, porque eles são vistos como bicho. O que é que vocês me dizem?
Nanley acha que sim. Alguém acha que não? Passa também. E é exatamente isso, gente, que a alusão histórica serve. Você pega algo que aconteceu na história e traz para a atualidade. Vejam como foi que eu trouxe. Diante desse fato, aí vem a minha opinião, tá? Diante desse fato, nota-se que essa dívida histórica é um fator que deve ser levado em consideração. Devido a este comportamento de apagamento cultural. Ah, professor, por que apagamento está em aspas? Vejam, dica para vocês, tá? Quando vocês querem usar o sentido conotativo da palavra, que é um sentido figurado, tá? Vocês utilizam aspas. Por quê? Se eu utilizar essa palavra sem aspas, dá a entender literalmente que eu vou pegar uma borracha, vou chegar no índio e vou apagar ele com borracha. Entendem? Então, por isso que as aspas estão aí. Deu para entender? Deu. Então, ó, o comportamento de apagamento cultural perpetuar-se até os dias atuais, até os dias presentes, acarretando ao esquecimento da cultura indígena e sendo instaurado maquiavelicamente o comportamento e a ideologia da primazia social. A primazia, gente, para quem não conhece, é superioridade, tá certo? Então, vejam, não é isso que acontece na nossa atualidade? Em 1549 não aconteceu a mesma coisa? A coroa portuguesa não queria que os índios virassem como eles? Hoje, por exemplo, não existe pessoas, né, que querem que os índios se tornem, vamos dizer assim, humanos? Eles são vistos como bicho? Quer um exemplo? Como isso acontece? Vocês sabem o que significa FUNAI? Vocês conhecem a FUNAI? Já ouviram falar da FUNAI? Já ouvi falar assim. Pronto. A FUNAI, gente, é um programa governamental que dá proteção aos índios. Mas vê que ironia. Quem controla a FUNAI é o Ministério da Agricultura. Oxente. E por que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos não cuida do FUNAI? Por quê? É estranho, não é, Nanley? Sabe por que isso acontece? O Ministério da Agricultura, ele é responsável por delimitar terras rurais. Então, eles estão do lado, o Ministério, do lado dos agricultores rurais ricos, né, dos pecuaristas. E todos eles matam por terras. Quer um caso disso? Um caso assim clássico. Dorothy Stein. Eric, eu acho que lembra dela. Que é uma senhorinha, que ela foi assassinada, né? Tipo, brutalmente, ela levou não sei quantas facadas de um pecuarista. Porque ela defendia os índios. Isso lá em 2003. Então vejam como isso acontece de forma comum. A gente acha que não. Não, porque os índios, né? Como é que se diz? Os índios fazem parte da nossa sociedade. Vamos lá. 19 de abril, dia do índio. O que é que vocês mais veem no dia do índio? Digam aí para mim. Ninguém falou, eu vou falar. Daniel, tu pode repetir que cortou? Posso. No dia do índio, dia 19 de abril, o que é que vocês mais veem? Nas pessoas, nas escolas? Hoje em dia, assim, eu não vejo nada.
eu só via quando eu estava no fundamental. Que Uhum. tinha uma apresentação na escola, essas coisas que tinham. Ou Mas as hoje em dia eu crianças não se vejo nada, não. vestiam de índios e saíam na rua assim. Isso. Exatamente. Sabe por que isso acontecia na época de vocês? Antes, tá? Do nosso governo atual, a FUNAI, ele fazia parte do Ministério dos Direitos Humanos, tá? Então, desde 2014, ele está no Ministério da Agricultura. Então, na nossa época de ensino fundamental, a gente via as crianças, por quê? No dia 19 de abril, o governo, ele falava com o CONAR, que é um agente publicitário, tá? Onde regulariza as publicidades do Brasil, para que naquele dia houvesse uma enorme publicidade sobre o Dia do Índio. Mas, né, entra uma questão que a gente chama de apropriação cultural. Por exemplo, o que é apropriação? Vou explicar para vocês. Pauta de militante. Carol, ela é uma mulher branca, riquíssima, né? Nasceu em Boa Viagem. Aí ela quer fazer uma boa ação, porque ela acha que os índios sofrem muito. Aí ela vai e se veste como índio. Sendo que ela bota um cocá chamativo, ela coloca um top de coco e uma saia cheia de palha. Aí o índio vai ver, vai olhar para ela e vai dizer assim: oxente, tá feito palhaça, é? Por quê? Carol se apropriou de uma cultura em que ela não faz parte. Por quê? Eu não sou índio. Como é que eu vou representar o índio bem se eu não sou índio? Então, isso foi cortado pelos índios? Essa representatividade por pessoas Não. assim que não. Não? Não. Os índios não concordam com isso até hoje. Por quê? Né? Não faz sentido, Moisés. Vê só. Existem índios aí de todos os jeitos, todos os gêneros, tá? E, às vezes, a gente tem a noção de que índio é aquela pessoa que fica... Mas não é. E é isso, por exemplo, que a sociedade tenta reproduzir. Que os índios, né, são aquelas pessoas que não sabem falar, que não sabem usar tecnologia, que não têm energia. E não é assim. Não é assim. Entende? Então, por isso que a gente fala de apropriação cultural. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram um vídeo de 3 índios. É recente esse vídeo. Eu vi esse vídeo acho que antes de ontem. 3 índios descobrindo a câmera. E eles estão sem camisa e tal, enfim. Aí tem um menino que eu sigo, que ele comentou. Ele fez assim: meu Deus, são índios mesmo? Faz aqueles homens padrões. Pronto, Danley. É exatamente isso. Então, assim, muita gente associa os indígenas com aquelas pessoas que não sabem escrever, que não sabem ler, que fazem dança da chuva. E não é bem assim, sabe? Então, por isso que isso a gente chama de apropriação cultural, e em seguida a gente fala de apagamento cultural. A partir do momento que a gente internaliza isso, né, a gente acaba esquecendo que a gente vive num mundo diverso. A gente tem diversidade aqui, né? Então, isso é o que a gente fala de apagamento cultural. Por quê? A gente apaga essa cultura indígena e quer colocar as pessoas, os índios, como se fossem pessoas normais como nós, né? Ou então, por exemplo, pessoas normais como nós não. Eles querem as pessoas normais, né? Vamos dizer assim, conceito deles, tá? Querem que os índios se tornem normais. E aí eles esquecem toda a origem indígena. Eles esquecem, por exemplo, que os índios têm sua própria religião, que os índios têm suas próprias crenças. Eles esquecem completamente. Entendem? Então, isso é o que a gente fala de apropriação cultural,
e apagamento cultural, beleza? Entenderam até aí? Sim, sim. Vamos lá. A gente chegou ao final da nossa aula, certo? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida referente ao assunto de hoje, se vocês têm alguma coisa a pontuar, se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão. Falem aí. Não, não tenho nenhuma dúvida, não. O senhor poderia dar uma. Falar de novo, na verdade, né? Sobre aquela parte do fechamento que o senhor falou a respeito do gancho dos. Falso. Que eu já esqueci já. Mas enfim, Falso. essa parte aí. É assim, ó. O fechamento, tá? Tem uma diferença entre gancho e tem uma diferença entre interligação. O gancho, você sempre, né, vai, como é que se diz? Botar alguma palavra, ou até a própria tese, a própria segunda tese, certo? Para amarrar o final da primeira com o início da segunda. Então, isso é o que a gente chama de gancho, do tipo globalização e tecnologia. Eu boto assim, ó, no D1, que é globalização. Diante disso, falar sobre a globalização é comum nessa problemática, porque ele evidencia todas as coisas negativas e evidencia também a influência da tecnologia nos seres humanos. Ponto. Acabei o D1. Aí eu vou para o D2. Mediante uma análise diacrônica, falar sobre a tecnologia, sobre a influência da tecnologia é importante para o desenrolar da problemática. Ponto. Isso é um gancho, entendeu? Eu falei a palavra tecnologia no D1 e vou repeti-la no D2. Então, isso é um gancho, entendeu? Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida? Ok. Vamos lá. Lá no Google, tá? Tem a atividade que vocês não fizeram da introdução, e tem uma nova atividade que é uma produção textual sobre os desafios da situação imigracional no Brasil. Lá tem todo um repertório para vocês utilizarem. Tem filme, tem música, tem livro, tem retomada histórica, tem contexto social, tem contexto político. Desculpa, não tem. Mas é assim, o senhor não botou texto motivador. O senhor não botou. E não sei o quê. Tem. Agora tem. Façam, tá? Façam e enviem para mim. Eu quero ver se vocês desenrolam bem. Tá? Tá lá, tá lá. Eu vou até provar. Provar agora, porque eu sou desse, que eu provo. Deixa eu abrir aqui. É a redação toda. Bora lá. Tá aqui, ó. Ó o tema, os desafios da situação imigracional do Brasil. Retomada histórica, contexto social, contexto político e repertório sociocultural. Tem 4. Para depois não dizer assim, eu não vi, não. Eu sou assim, filho. Se eu digo que tem, tem. Ok, gente.